Diante do Palmeiras, o Boca Juniors define hoje, 5, uma vaga na final da Libertadores. Se passar, disputará sua 12ª decisão. Numa partida marcada pelo racismo, há 60 anos, os argentinos disputavam sua primeira final e foram derrotados pelo Santos de Pelé, Coutinho e Pepe. Macaquitos de Brasil. Na edição de 1963, os santistas foram recebidos por gritos de Macaquitos de Brasil, em La Bombonera. Hoje, as competições sul-americanas registram recordes de denúncias de injúria racial. 6 décadas depois daquele jogo, o mais recente encontro entre brasileiros e argentinos na Libertadores também foi marcado pela discriminação racial. Torcedores do Boca chamaram palmeirenses de macacos, na quinta-feira, 28, no jogo de ida das semifinais, outra vez na Bombonera. Não fazem ideia do que passávamos dentro do campo, relatou Pelé, em 2012, sobre a experiência vivida pelos santistas no confronto que rendeu ao Peixe o bicampeonato continental. Vibraram com muita raiva. Santos de Pelé venceu o Boca e gritou contra racistas. Jogar lá é muito complicado. Na minha época não havia registros da imprensa, e não fazem ideia do que passávamos dentro do campo. Santos era um time experiente e só faltava jogar na lua, mas lá foi impressionante. Lembro como se fosse hoje, na nossa entrada em campo, a torcida do Boca cantando Los Macaquitos de Brasil, Los Macaquitos de Brasil, tudo para desestabilizar a gente. Pelé, ao declarar a torcida pelo Corinthians, outrora seu rival, contra o Boca na decisão de 2012. O Santos venceu por 3-2 no primeiro jogo da final da Libertadores de 1963. Na volta, na Bombonera, mais uma vitória santista, 2-1, de virada. Foi de Pelé o simbólico gol da vitória. Uma perturbadora caneta no zagueiro Madalena precedeu o chute cruzado para vencer o goleiro Heria, que ainda tocou a bola com o pé. Os rivais ficaram no chão, estatelados, e o Rei, agredido verbalmente pela torcida e em campo pela dura marcação adversária, explodia na comemoração. Quando marcaram os gols na vitória por 2-1, o Pelé e o Coutinho vibraram muito, com raiva. Coutinho me contou que, na Argentina, os jogadores do Santos eram xingados sempre, mesmo os que não eram negros. Isso servia de combustível para eles. Ganhar dos argentinos era um prazer duplo, relata Guilherme Guarchi, historiador do Santos, ao UOL Esporte. Recorde indesejado, discriminação persiste, mas brasileiros estão mais atentos. As denúncias de injúria racial na Libertadores e na Sul-Americana já haviam registrado o recorde no ano passado, e o número foi superado em 2023. Até o momento, segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, foram 21 casos neste ano. Desses, 9 geraram punições. Prisões ocorreram em 3 ocasiões. O fato de as denúncias terem aumentado não significa necessariamente uma alta nos casos, segundo Marcelo Carvalho, diretor do observatório. Que pode-se interpretar dos números é uma conscientização maior da população e dos atletas sobre o racismo. A sociedade brasileira evoluiu no entendimento de que é crime e discute de forma veemente o racismo. Temos uma lei que tipifica o racismo como crime. Não há essa lei na Argentina e na Espanha, e esse debate terá reflexo nas competições sul-americanas, pondera Carvalho. Até o momento, a mudança mais significativa, para ele, é o processo, ainda que gradual, de o futebol entender que não pode abrir espaço para o racismo. Até 2022, tínhamos casos noticiados, mas eram de 5 a 6 denúncias por ano, e em 2022 tivemos um salto, antes desse recorde em 2023. E muito disso pelo debate que acontece no Brasil.